tarde, sétimo ano, tudo bem? Tá? A prof tá bem, tá com saudade de todo mundo, tá? Espero que vocês estejam estudando, fazendo as atividades certinhas, né? Pra que quando a gente retorne, vocês estejam craque 100%, né? E tirando muita dúvida, né, do que ficou pra trás, que vocês conseguiram entender, interpretar e o que não, tá? Então, gente, hoje seria, né, a nossa aula de número 4, tá? Então, para que vocês acompanhem, a gente encerrou o capítulo lá que falava sobre, né, o tipo de texto instrucional, tá? A apostila, então, na página 48 e 49, quero que vocês acompanhem lá, tá? Gente, na página 48 e 49, vocês vão dizer, prof, mas não tem nada ali, tá? Só tem uma figura, tá? Os meninos, eu sei que olhar e observar, eu acho que não vão conseguir entender, interpretar, né? Mas as meninas, quem sabe, vão conseguir identificar, né? Com qual figura, personagem de filme se parece, né? Essa figura aqui, tá? Aonde que você já viu isso? Né? Não lembro ter visto, tá? Então, se você for observar aqui, né? Uma figura que, basicamente, quem assistiu o filme infantil lá, Moana, né? Você consegue ver, não é bem parecido, mas é uma menção, né, que a gente consegue fazer essa conjunção, né, com o filme, tá? Para ter uma noção mais ou menos do que, né, essa figura quer transmitir, tá? Então, o que vocês acham que isso daqui é uma obra o quê? Nossa, mas aqui, se eu for observar, é uma pedra, né? Parece que foi esculpido, né? Uma mulher deitada de lado, tá? A pedra, e em cima da pedra, né, nasceram alguns arbustos que parece tipo a roupa dela, na cabeça uns capim, pronto, tem o cabelo, tá? Mas metade do corpo de uma mulher deitada, né? Aqui nós temos o nariz, né, como se fosse o olho, a boca, né, e tudo mais, aqui um pedaço da mão, tá? Tá, prof, mas isso, o que isso quer dizer? É um poema, tá? O que essa imagem representa para vocês? Né? Vocês observando, isso mostra o quê? Representa o quê? Tá? Cada um, se a gente estivesse aqui na sala de aula, né, que vocês pudessem dar a opinião de vocês, cada um ia dizer, eu vejo isso, para mim representa tal coisa, né, eu vejo uma mulher dormindo, tá? Para cada um vai ter uma sensação, uma sensibilidade diferente, tá? Então isso daqui é um tipo de poema visual, porque traz um tipo de sentimento diferenciado, tá? Então aqui, né? Observe a escultura da imagem, o que ela relata. Que sensações essa imagem desperta em você? Quais elementos contribuem para isso? O que? Os arbustos, a forma como ela está deitada, o lugar onde ela se posiciona? É possível afirmar que existe poesia na escultura da fotografia? Além das esculturas, a poesia está presente em quais outras manifestações artísticas? Né? Nós podemos dizer na música, né? No teatro, na novela, né? Em várias situações, tá? Então, na verdade, essa daqui ela é uma escultura de Mudmead, localizada nos Jardins Perdidos de Heligan, em Cornwall, na Inglaterra, tá? É uma escultura que foi feita, né? Mas à primeira vista, se você observar, né? Como pela paisagem, ela está no meio do mato, você vai dizer assim, nossa, isso, né, é uma obra, né, sobrenatural, tá lá por acaso, tá? Não, mas ela foi esculpida dessa forma, tá, gente? Não deixa de ser um manuscrito, tá, de uma poesia. Poesia, gente, o poema não quer dizer que ele tem que estar escrito, tem que ter palavras para demonstrar que é uma poesia, que é um poema. Vocês vão ver daqui a pouco que a diferença de um e outro, né? Que um é a forma e outro é o que vem de dentro para fora na hora que a pessoa escreve, tá? Então aí, acompanhe lá na página 50, tá? Nesse capítulo nós vamos ver, então, a diferença entre poema, tá? Que é o escrito, e o poema visual, que é o que nós acabamos de ver com a figura, tá? O poema e poesia, tá? O que isso relata? Aqui nós temos a explicação certinho, tá? Do que é um poema e o que é uma poesia. Vocês podem acompanhar a leitura lá e fazer as anotações, tá? Pode sublinhar o livro, vocês sabem, é de vocês, tá? Então façam as anotações de vocês, certo?
Então, geralmente, o conceito de poesia e do poema são confundidos. Ah, mas e agora? O que é poema, o que é poesia? Eu nunca sei. Ah, eu fiz uma poesia. Não, mas isso é um poema. E agora? Né? Causa um conflito, tá? Por isso é preciso saber diferenciá-los. Então, o poema, tá? É o gênero textual que representa as maneiras singulares de perceber a realidade. E é construído por meio de sonoridade, ritmo, emprego de palavras em sentido não usual. Ou, portanto, né? Ou seja, o poema, ele é a forma do texto escrito. Então, meu poema lá, ele possui 4 estrofes, né? Cada estrofe tem 3 versos. O que é o verso? É cada linha daquela escrita, tá? A estrofe é a junção, vocês podem perceber, né? Aí eu tenho o poema lá e aí ele tem, tipo, no meio de cada estrofe ele tem um espacinho, um espaçamento. Se fosse a gente fazer no caderno, a gente provavelmente deixaria uma linha, né? Lá do caderno em branco, para dar esse distanciamento, tá? Então, o que é, né? O verso é cada linhazinha daquela escrita, tá? E a estrofe, então, é a junção. Tem estrofes de 2 versos, 3 versos, 4 versos, 5 versos, né? Cada poema, então, ele vai estar dentro de um contexto, né, diferenciado. Eu posso ter classificações diferenciadas para esses poemas, tá? E a poesia, então, tá? É uma palavra que vem de origem grega, né? Poesis. Significa, então, a criação, ou seja, a maneira escolhida de usar a linguagem para expressar os sentimentos, as impressões, emoções ou reflexões. É, portanto, a essência do poema, o que o poema diz. Aqueles poemas de amor, todo melancólico. E agora, né? Meu Deus, como eu vou fazer? Viver minha vida sem a minha bela amada, tá? Outros, né, de tristeza, outros de injúrias, porque não aceita certas situações, então eu vou usar um poema para escrever o que eu estou sentindo nesse momento, tá? Então a poesia é o que eu expresso no meu poema, tá? É o significado do meu poema, né? E eu relato isso através do quê? Das palavras, né? E aí vem a questão, né, da utilização da pontuação. Se eu estou exclamando, se eu estou perguntando, né? Se eu estou enfatizando certas situações, tá? A origem do poema, então, ele tem surgido aí por volta do século 6 a.C., né? Na Grécia, como quase tudo, né? Ou é na Grécia, ou é no Oriente Médio, tá? Ou, enfim, tá? Onde eram comuns as odes, que são o quê? São os versos cantados ou acompanhados por um instrumento chamado lira, tá? Então, isso a gente percebe aonde? Se vocês gostam de assistir filmes como, mas que são mais antigos, né, gente? Porque eu tenho uma particularidade que eu gosto, que fala sobre deuses, né? Sobre coisas épicas, egípcias, faraós. Então a gente percebe nesses filmes, nessas obras, né? Por exemplo, Odisseia. Nós temos lá momentos de festa onde eles utilizam, né, a lira, então, para estar declamando, então aquelas poesias, né? Que é o que faz o acompanhamento da festa. Aqui geralmente a gente tem outros tipos de música, né? Então lá a música para eles, naquela época, percebam isso, século 6 a.C., tá? Então é muito antigo, certo? Assim, em sua origem, o poema está associado então à música, que somente depois da Idade Média ele foi dissociado dela, tá? Então até então a música e o poema andavam juntos, depois, opa, peraí, né? Poema é uma coisa e música é outra, vamos separar, tá? Autores gregos e romanos, como Safo e Horácio, por exemplo, tratavam de variados assuntos como a religião, esportes, pessoas ilustres, celebração, eventos e sentimentos diversos, tá? Utilizando a linguagem poética, tá? Então tudo virava poema, né? Então aí nós temos um grande, né, poeta brasileiro, que é o Pedro Bandeira, tá? Nascido em 1942, né? Que é um dos principais escritores da literatura infanto-juvenil no Brasil, tá? Suas obras de maior sucesso são os livros Os Caras, A Droga da Obediência, Pântano de Sangue, Anjo da Morte, A Droga do Amor e Droga de Americano, tá? Em 1986, um ano depois que eu nasci, ganhou o prêmio Jabuti. Gente, esse prêmio Jabuti, ele é cobiçado por muitos e muitos escritores brasileiros,
Quem tem lá na sua lista no seu, como que diz? Meu Deus do céu, fugi a palavra agora. No seu histórico, né? Eu tenho um prêmio Jabuti, é a pessoa, né? Porque ele é muito concorrido, tá? Então, com o livro Fantástico Mistério da Feiurinha, tá? Que foi adaptado para o cinema e apresentado por quem? Eu acho que não é da época de vocês, né? Ela é um pouco mais... A Xuxa, tá? A Xuxa gravou, tem esse filme, né? Primeiro foi o seriado, depois fizeram o filme. Então, O Fantástico Mistério de Feiurinha. De repente as meninas aí da turma já devem ter assistido, tá? Então, gente, entenderam a diferença, tá? Poema, quando eu digo só poema é escrito, poema visual, só uma figura, né? Então, muitas vezes os quadros, as pinturas, os artistas plásticos, né, que pintam, né, eles são mais considerados dentro as obras deles do poema visual, tá? Então, o poema é o gênero, né, de um texto, como ele é escrito, a forma, métrica e tudo mais, como ele está composto. E poesia, então, é o que nós queremos retratar, ou seja, o que nós vamos interpretar. Eu tenho um poema, mas eu leio e interpreto de uma forma, meu colega pode ler e interpretar de outra forma, tá? E assim sucessivamente. Não quer dizer necessariamente que a partir daquilo ali todo mundo vai ter a mesma visão. Não, tá? Cada um pode ter uma visão, pode ser parecida, mas um pouquinho diferenciada, tá? Então comente com seus colegas sobre o poema que você já tenha lido ou do qual você tenha gostado muito, né? Como a gente não está em sala, né? Reflitam aí um poema que você já leu na tua vida, na escola, em casa, né? Que você tenha gostado. O poema que você vai ler a seguir chama-se Vento Perdido, com base no título e na ilustração que o acompanha, sobre o que você imagina que ele irá tratar. Vento perdido. O vento se perde, perdeu aonde? Perdeu na curva do prédio, se perdeu aonde? Né? Tá? Aí nós temos aí, é o que? É um arco-íris, é uma estrada cheia de setas, ele foi pra cá, ele foi pra lá e agora? Perdi ele, tá? Então, vento perdido. Vem que vem o vento, vem que sopra no momento. Vou montado num jumento, cavalgar o arco-íris. Vem que vem cantar, vem que vem sobrar, vem que vai soltar. Vem que vai trazer tudo aquilo que eu tive e o que o vento carregou. Quando eu estava distraído, o olhar para o meu umbigo e o momento já passou. Vem que o vento volta, devolvendo o meu sonho, pesadelo tão medonho que eu não quero nem lembrar. Vem que vai ventar, vem que vai voltar, vento vai ventar, apagando o momento, todo o arrependimento de um vento tão ventado. De um momento tão demais e de um vento tão perdido que não vai ventar jamais. Ou seja, né? Momentos na vida, passou, não vai voltar. O vento passou por aqui, ele volta? Não volta, tá? Então, quer dizer o quê? A gente tem que aproveitar muito bem certos momentos, certas situações, porque uma vez passado, aquilo se foi, não passa mais, tá? Então, o poema, pode ser que vocês tenham uma reflexão diferente, tá? Claro que tem muito mais outras coisas, muito mais questões que ele está refletindo, né? Será que eu sou uma pessoa bondosa? Como ele fala ali, você olhou para o umbigo, o tempo passou e você perdeu, tá? Então, olhar só para mim mesmo ou eu tenho que ajudar as outras pessoas, né? Tá? Então, com base no texto, tá? De interpretação, vocês vão resolver os exercícios da página 52, 53, 54 e a 55. Só deixa eu ver aqui se eu marquei. Isso, tá? Então, as atividades da 52 até a 55, ok? Pessoal, já para a aula de literatura, tá? Continuar fazendo a leitura. Quando a gente retornar, esses dois livros, 1 e o 2, que a gente fez aquela escala, você já tem que ter lido, tá? Pessoal, já deixem a ficha do primeiro livro pronta, tá? Que o de vocês, eu acho que foi o primeiro, foi o Robin Hood, né? Então, aquela ficha que está no meio do livro, já deixe ela toda completa, pronta. E tem uma questão ou outra lá que eu não consegui fazer, professora, eu não entendi. Não tem problema, tá? Você identifica, especifica com o nome certinho, já deixa pronto. Aquela atividade da aula passada, que é onde que vocês têm que produzir um jogo,
tá? Vocês vão passar limpo também no folha ao maço, folha sulfite, enfim, né? Querem fazer uma capa? Pode fazer. Então essas duas atividades eu vou pedir para vocês deixarem prontas, porque a gente vai estar passando certinho para vocês na linha de transmissão quando que vocês deverão, vocês, os pais, né, trazer e entregar aqui na secretaria da escola, tá? Porque nós, professores, vamos estar vindo, recolhendo, corrigindo, avaliando, tá? E deixando arquivado aqui na escola. Quando vocês retornarem, acredito que vocês vão receber, tá? Então, façam essas atividades que eu pedi, gente. Deixa pronta, porque na hora que for entregue, gente, depois não vai ser recebido, tá? Se passou da data, que vai ser passado lá na linha de transmissão para todo mundo, trazer e entregar, não vai ser recebido mais, tá? Então tomem cuidado, já deixa pronto na hora que tiver, que já era muitas coisas para estar pronta, né? Então a atividade da aula passada, essa do livro já tem umas 2 semanas aí que eu comentei, então deixe prontinho, tá ok? Espero que vocês tenham aí bons estudos, tá? Bom final de semana. E qualquer dúvida, gente, tá? Pode estar entrando em contato, né, pra estar tirando essa dúvida. Ou pergunta aqui na escola pros meninos, né, que eles automaticamente já mandam mensagem pra gente, né, pra querer tirar essa questão de dúvida de alguma atividade, de algum trabalho, tá ok?